Fala, rapaziada, estamos de volta no assunto de hidráulica, agora começando com a hidráulica de fato, né? Pelo estudo da hidrostática, a estática dos fluidos. Tem muito conceito aqui que as bancas gostam de cobrar, lei de Stevin, Pascal, princípio dos vasos comunicantes, né? Vamos ver um pouco disso. Quero que vocês, mais do que saibam o nome daqueles princípios, na verdade eu quero que vocês entendam a implicação que isso tem em todo o estudo da hidráulica, tá? Vamos começar então a ver aqui agora na parte de hidrostática, né, que é a estática dos fluidos, que são aqueles fluidos sem movimento, né, estáticos, sem ação de forças exteriores. Aliás, desculpa, sob a ação de forças exteriores, principalmente da gravidade, mas eles estão o quê? Em equilíbrio, né? Fundamentando aí na segunda lei de Newton, corpos sem aceleração, somatório de forças resultantes aqui, não só de forças quanto de momento, deve ser igual a zero. Esses fluidos estáticos, né? A gente já viu na base da aula introdutória o que é a viscosidade, né? Ou o atrito interno que gera, sim, uma perda de carga no escoamento, além do atrito externo, que é do líquido, né? Do fluido com as paredes da superfície. Aqui, neste caso dos fluidos estáticos, nós estamos falando onde não há efeito, ainda que eu tenha um fluido viscoso, não há efeito, não há perda de carga por conta dessa viscosidade, porque eu não tenho movimento, tá? Então não tenho este movimento, não tenho forças de cisalhamento ou força de atrito viscoso. Qualquer força entre fluido e a fronteira deve agir normalmente em relação a essa fronteira. Isso também é uma outra coisa muito importante de se estudar, não só na hidrostática, mas na hidráulica como um todo, é que a força que o fluido faz na superfície, consequentemente a sua reação, né, que a superfície faz no fluido, elas são sempre ortogonais, né, fazem sempre o quê? 90 graus. Então, seja numa superfície plana, seja em uma superfície curva, nós temos sempre aí 90 graus entre a força, né, que o fluido faz e a reação que a superfície tem no fluido. Isso decorre aí da pressão que o fluido está submetido. Começando agora com a primeira lei ou teorema de Stevin, do qual se decorre aí o princípio dos vasos comunicantes, tá? A gente tem aqui no teorema de Stevin, ou lei fundamental da hidrostática, ele diz o seguinte: a diferença de pressão entre dois pontos da massa de um líquido em equilíbrio é igual à diferença de profundidade multiplicada pelo peso específico desse líquido. Esse teorema de Stevin ele é muito importante quando a gente vai estudar ali, né, os exercícios, fazer as questões de manômetros, né, pressão, ali, manômetro de coluna, manômetro em U. Ele fala o seguinte: bom, se eu quero saber a diferença de pressão entre dois pontos, na verdade, a distância vertical entre esses dois pontos vezes o peso específico do fluido. Então, o delta de pressão é o peso específico vezes a altura. Posso escrever também que a variação de pressão entre dois pontos de um líquido é a massa específica vezes gravidade vezes o ΔG. Então, essa é a diferença de pressão. Por isso aqui, olha, veja, depois a gente vai estudar, né? Mas em cima nós temos um jato mais fraco, que decorre aí de uma pressão mais baixa, e uma zona de alta pressão aqui com um jato mais forte. Isso tudo decorre aí do princípio ou do teorema de Stevin. A diferença de pressão entre dois pontos da massa de um líquido em equilíbrio é igual à diferença de profundidade multiplicada pelo peso específico. Agora, a lei de Pascal já é diferente. Ele diz o seguinte: em qualquer ponto do interior de um líquido em repouso, estamos falando de hidrostática, a pressão é a mesma em todas as direções. Então aqui ele está falando o seguinte, na lei de Pascal: em qualquer ponto do líquido, né, em uma mesma profundidade, nós temos ali mesma profundidade não, nós temos a mesma pressão. Em qualquer ponto, a mesma pressão no interior do líquido. Ele afirma que a variação de pressão em um fluido em equilíbrio é transmitida integralmente
e com a mesma intensidade em todas as direções. Exemplo prático aí da prensa hidráulica. Só vendo aqui novamente, ó, em qualquer ponto do interior de um líquido em repouso, a pressão é a mesma em todas as direções. Então, o que ele quer dizer aqui? Em um ponto, essa pressão, essa pressão, essa pressão, essa pressão, essa pressão e essa pressão são iguais, porque ele está em repouso. Então, em qualquer ponto, eu tenho a pressão em todas as direções igual, não há movimento. Mas o que é mais importante para nós é a variação de pressão em um fluido é transmitida integralmente com a mesma intensidade em todas as direções. Então, se eu tenho um delta de pressão aqui de 10 kPa, vai ter mais 10 kPa aqui na superfície, mais 10 kPa aqui no fundo, mais 10 kPa aqui na superfície, mais 10 kPa aqui nesse ponto. Ou seja, essa variação de pressão é transmitida integralmente. Muito embora nós já vimos pelo princípio de Stevin que nem todo ponto do fluido vai ter a mesma pressão. Se ele estiver mais alto, tem pressão menor. Se ele estiver mais baixo, pressão maior. Só corrigindo o que eu havia dito aqui no início da lei de Pascal erroneamente. Então, maravilha, se eu pego dois fluidos na mesma posição, quer dizer, dois pontos na mesma posição do fluido, estamos partindo de uma pressão igual, né? Dois pontos na mesma posição, pelo princípio de Stevin, mesma pressão. Acrescento pressão de um lado, a lei, ou o princípio de Pascal, né? A lei de Pascal diz, o acréscimo de pressão vai para todo o fluido. Então, se aumentou 10 kPa aqui, aumentou aqui e aumentou aqui, em qualquer um desses 4 pontos. Isso significa que a variação de pressão, no caso, seria a variação de força sobre área. A gente pegar aqui que pressão é igual a força sobre área, né? Então, se a pressão é igual a variação de força em 1 sobre área 1, é igual a variação de força em 2 sobre área 2. Se eu faço essa simplificação aqui passando cruzado, F2 sobre F1 vai ficar igual a A2 sobre A1. Essa relação de igualdade ela tem que se manter e ela decorre simplesmente de que o aumento de pressão ele vale para todos os pontos do fluido. E isso aí nos permite o quê? Calcular aquele ganho, geralmente o pessoal fala ganho mecânico, né? Ideal ali para as prensas hidráulicas. Por quê? O que acontece? Se eu tenho uma relação aplicada aqui em F1, F2 vai ser F1 vezes A2 para A1. Então eu aplico uma força F1 e tenho como resultado uma força do outro lado muito maior se a área 2 for muito maior do que a área 1. Então imagine se eu tenho uma área 10 vezes maior do outro lado, a força 2 será 10 vezes maior do que a força 1. Então, aplicando pouca força, o princípio da prensa hidráulica, eu consigo içar, por exemplo, um veículo. Por quê? Porque essa relação entre áreas é muito maior. Estou acrescentando uma pressão aqui que vai fazer efeito lá na frente, ser revertida em força e realizar deslocamento. Maravilha? Obviamente que eu vou ter que fazer isso aqui várias vezes do lado de cá para bombear o fluido para o outro lado, né? Porque a área é muito maior, então o aumento aqui, eu faço 10 centímetros aqui de abaixar a alavanca, não sobe 10 centímetros lá, porque o volume ocupa uma área maior, então a altura de elevação será menor. Entretanto, força também que vai ser necessária para levantar um carro, muito menor, né? Então eu estou fazendo aqui um ganho muito grande por conta desse princípio de Pascal aqui, lei de Pascal. E a lei dos vasos comunicantes, ela decorre da lei de Stevin. Isso é uma consequência direta da lei de Stevin. E o que a lei diz, ou o princípio dos vasos comunicantes? Quando dois ou mais recipientes estão interligados por um tubo ou canal que contém um mesmo líquido incompressível, o nível desse líquido será o mesmo em todos os recipientes. Então veja, está todo mundo conectado, o nível do líquido se iguala em todos os recipientes. É um princípio decorrente ali da lei de Stevin, que estabelece que a pressão
em um líquido em repouso varia apenas com a diferença de altura e densidade. Considerando aqui densidade constante, então varia apenas com a diferença de altura e não com a forma ou tamanho do recipiente. Então, olha, se nós temos aqui um recipiente dessa forma e um outro dessa forma, e eles são comunicados, tem um nível d'água aqui o nosso Na. Se eu pego um ponto que está aqui, ele tem exatamente a mesma pressão de um ponto que esteja aqui. Então, a pressão em A é igual à pressão em B. Decorre simplesmente da diferença de cota que nós temos entre eles e a superfície. Neste caso, se a diferença de cota entre A e a superfície é igual, então nosso delta de pressão será, aliás, a nossa pressão será a mesma. Se eu chamo isso aqui de H, qual que vai ser a pressão em A? Vai ser igual à pressão em B, que é, pelo que nós já vimos, pelo teorema de Steve, peso específico vezes H. Então, o peso específico do fluido vezes a altura da coluna do fluido, né? Ou massa específica do fluido vezes gravidade vezes altura. Nós vamos usar isso muito quando a gente estiver estudando exatamente os nossos manômetros. Veja, agora, caso sejam colocados fluidos com diferentes densidades, então preste atenção, agora eu já estou em fluidos diferentes, com densidades diferentes, em um recipiente com a forma de U, as alturas e pressões exercidas poderão ser diferentes. O princípio dos vasos comunicantes pode ser calculado por meio da sua fórmula, H1 vezes D1. Então, olha, estou no mesmo fluido, olha, este fluido é o mesmo deste. Eu não fui para o fluido de lá. Se tem dois pontos no mesmo fluido, eles estão submetidos à mesma pressão. Se eles estão à mesma pressão, então H1 vezes D1, que é a densidade do fluido 1, tem que ser igual a H2 vezes densidade do fluido 2. É isso que nós precisamos ver. Então, a diferença de pressão entre dois pontos que estão separados por uma série de fluidos pode ser determinada pela seguinte expressão. A diferença de pressão entre dois pontos será um somatório de pesos específicos com suas respectivas alturas. Tá ok? Então, imagine que eu queira calcular o peso, na verdade a pressão neste ponto A, nada mais vai ser do que a pressão no ponto A vai ser somatório de gama do líquido azul claro vezes altura 3, mais gama do outro, aqui eu vou chamar de azul escuro, azulzão, né, com azão escuro, vezes altura 1. Fiz um A maiúsculo aqui, tá? Só para vocês entenderem. Essa é a pressão do ponto A. Bora! Mais um princípio para a gente. Princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes diz: um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido sofre empuxo, que é igual ao peso do volume de fluido deslocado pelo corpo. Ora, quanto de volume de fluido foi deslocado se retrata no peso, né, no empuxo, né, que vai ser exercido sobre este corpo. Assim, um corpo imerso em água torna-se mais leve devido a uma força exercida pelo líquido sobre o corpo, vertical e para cima, que alivia o peso do corpo. Essa força do líquido está aqui, ó, chamada de empuxo ou impulsão. Quem nunca sentiu isso na prática, o princípio de Arquimedes? Você tem ali uma pessoa pesada, por exemplo, como eu, 85 quilos, e normalmente você não aguentaria me pegar na piscina, você vai conseguir me levantar ali no colo, né? Por que isso? Porque o volume do meu corpo causa um deslocamento igual ao volume do corpo, causa esse deslocamento de água. Então, esse deslocamento causado pelo volume do meu corpo tem um peso. Este peso é a quantidade, né, de volume ali vezes essa massa específica daquele líquido, vai ser
o resultante de uma força de empuxo atuando sobre o meu corpo e me deixando, claro, então, mais leve. Então, quanto mais volume de água eu ocupo, né, mais leve eu ficarei. Então, se eu pego 2, 3, 4, 5 garrafas PET e abraço e mergulho, a minha ideia é ocupar mais volume, então eu tenho agora um empuxo agindo ainda maior. Quando eu pego uma boia gigantesca, eu consigo expulsar, deslocar um grande volume de água. Se eu consigo deslocar mais volume de água, eu consigo então ganhar mais empuxo, né? Ou seja, mais força, tendendo a me manter na superfície. Por isso que a gente boia, né? Por conta dessa força de empuxo, contrapondo, né? O empuxo puxa para cima e meu peso, obviamente, me puxa para baixo. Se o volume de água deslocado for suficiente para gerar um empuxo maior do que o próprio peso do corpo, ele boia. Se for menor, ou seja, o empuxo não for suficiente, esse fluido então ele vai afundar, né? E se for estritamente ali o necessário, né, quando a gente vê que o empuxo se iguala ao peso, nós boiamos na superfície, né? Ele fica ali, ele consegue boiar, depende do volume que eu consigo expulsar. Este empuxo, né, na verdade, essa pressão que quanto mais nós aprofundamos, nós geramos nos pontos, né? Então um ponto mais profundo que nós vimos lá no início da aula, um ponto aqui no fundo está submetido a uma pressão diferente de um ponto na superfície, que está submetido à diferença a um outro ponto intermediário. Essas pressões a diferentes profundidades geram também o que nós chamamos de força sobre superfícies. Então, se a gente for dimensionar o fundo de um reservatório, as paredes de um reservatório, ou principalmente quando os problemas vêm com pressão exercida em comportas no fundo de reservatórios, podem ser calculadas em decorrência da pressão, da profundidade, da densidade do fluido e do tamanho, né, da área que nós temos dessa comporta. É uma coisa mais avançada esse cálculo, mas não é difícil. Coloquei aqui só o passo a passo para vocês entenderem e nos exercícios a gente consegue aprofundar um pouco mais nisso. Veja, a força hidrostática que atua sobre qualquer elemento da superfície submersa age normal à superfície. Isso a gente viu no início dessa aula, sempre normal, fazendo 90 graus com a superfície. E a força resultante agindo sobre essa superfície é encontrada através da soma de forças infinitesimais sobre a área inteira. Então eu faço uma integral ao longo da área. Uma pequena forcinha é a pressão naquele ponto vezes aquele pequeno elemento de área. Então nós temos aqui um elemento de área dA e nós podemos calcular então a força através dessa integral. Veja, quem é a pressão naquele ponto? Peso específico vezes a altura h. Está aqui, ó, em dA tem a altura h e tem o peso específico que é do fluido como um todo, vezes aquela pequena área dA. Mas eu estou falando h como distâncias verticais. Mas se for uma comporta como essa, uma comporta inclinada, eu vou então adotar como referência essa interseção da comporta com a superfície e vou reescrever então esse ponto da comporta nada mais é do que y seno θ vezes o peso específico que nós já havíamos visto aqui, vezes dA. Então, estou transportando o sistema de profundidade h com uma cota inclinada y. Então, y seno θ vai ser igual a h. Fazendo ali a integral, né, a gente consegue chegar que a força total é peso específico, y seno θ vezes a. Só que y seno θ, y barra, né, que é do centroide da figura, nada mais é do que h barra, né? Eu posso escrever h barra, que é a profundidade do centro geométrico, né? A altura vertical do centro geométrico da figura. Lembre-se, y barra é a distância do centro geométrico da figura até o ponto de interseção. H barra é a distância da superfície até o centro geométrico. Então, como é que eu calculo a força? A força é peso específico vezes a altura vertical do centro
de gravidade, né, do CG, centro geométrico, se for uma peça, vezes sua respectiva área. Então, estou transformando agora pressão em força, ok? Vamos lá, vamos entender aqui. O que eu posso usar o CG? Apesar de eu poder usar o centro de gravidade como uma referência para o cálculo de força, essa força ela não é aplicada diretamente no centro de gravidade. Por quê? Porque se eu pego uma análise de tensões, né, de pressão, veja, a pressão, imagina que nós tivéssemos aqui uma comporta vertical. Se essa comporta fosse vertical, eu tinha uma pressão aqui na superfície que é zero e uma pressão que ia aumentando com relação à profundidade. Então, a pressão ela só vai, o quê? Aumentando quanto mais fundo é o meu reservatório, quanto mais funda é a minha comporta. Mas quando ela começa, seja em qualquer que seja a profundidade, ela começa e ela segue retilínea. Por quê? Porque isso daqui aumenta com a profundidade. Se nós olharmos, a pressão é o quê? Peso específico vezes H. Estou aumentando H, a pressão só vai aumentando, 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 aumentando. Então, se eu pego o centro da figura, digamos aqui se fosse um quadrado, este ponto aqui, ó, que é o centro de gravidade ou centro geométrico da minha figura, ele pode ser utilizado para o cálculo. Por que ele pode ser utilizado para o cálculo? Porque entre o início e o fim, ele é o que nós falaremos de pressão média. Tudo bem. Então, pressão média vezes, então aqui, ó, gama vezes H barra é o quê? A pressão média naquele ponto. Nós não falamos que a pressão é o peso específico vezes a altura? Pressão vezes a altura do centro de gravidade representa a força média que atua. Multiplico pela área, desculpa, representa a pressão média que atua. Multiplico pela área, chego na força. Só que essa força, a magnitude está ok, mas ela é de fato aplicada ali? Não, porque veja, tem muito mais pressão embaixo do que pressão na parte de cima. Então essa força ela vai estar sempre aplicada, se eu pego a comporta vertical, um pouco abaixo. Então isso aqui é o CG, ela está aplicada um pouco abaixo do CG, que a gente fala CP, que é o centro de pressão. Então a cotinha, né, o H barra do centro de pressão vai ser sempre maior do que o H barra da figura, o centro geométrico. Então tá aqui, ó, CG, CP logo abaixo. Sempre vai ser assim. O centro de pressão estará um pouco mais abaixo, um pouco mais aprofundado em relação ao centro geométrico, né? Qualquer situação, YP vai ser maior que Y barra. Se a gente pegar aqui também, esse aqui é o YP, né, do centro de pressão, e esse aqui é o Y barra do centro geométrico. Mesma coisa, o H também será maior, o H do CP, se eu quisesse escrever aqui, ó, esse aqui seria o meu H de pressão, muito maior do que o H barra, que é do centro de gravidade. Por quê? Veja, 3 observações. 1. O empuxo exercido sobre uma superfície plana imersa é igual ao produto da área da superfície pela pressão relativa. Qual pressão? Relativa ao centro de gravidade da área. Está aqui, ó, pressão relativa ao centro de gravidade, que é a pressão média ali, digamos. 2. Apesar de podermos calcular a força resultante por meio da expressão no centroide da placa, este não é exatamente seu ponto de aplicação. Já vi, é um pouco para baixo. A resultante não está aplicada no CG, mas sim um pouco abaixo no centro de pressão. Então a força pode ser calculada com a altura do CG vezes a pressão média naquele ponto. Maravilha, né? Desculpa. A pressão média daquele ponto vezes a área daquela seção. Me dá a força. Ela é aplicada ali? Não, ela é aplicada um pouco abaixo. Onde abaixo? Aí a gente consegue deduzir através, né, de uma dedução aqui de integrais, a gente consegue verificar que nessa integral o YP, né, que seria o Y do ponto de aplicação da força, né, do centro de pressão, é a inércia vezes a área vezes Y barra. Só que essa inércia é calculada em relação ao ponto O, e é muito difícil calcular a inércia em relação ao ponto O. Então vamos utilizar o teorema dos eixos paralelos para levar o ponto O para o ponto do CG. É mais fácil calcular a inércia em relação ao centro de gravidade da própria peça, a gente sabe com o pé nas costas, né? Se for retangular, 1/12 BH ao cubo.
Então, fazendo essa transferência e escrevendo o YP, que é a distância entre a superfície e o centro de pressão de qualquer elemento, é o seu próprio Y barra mais uma coisinha, que é sempre mais, se sempre aqui é sinal aqui sempre positivo, porque está sempre abaixo. Mais o quê? A inércia em relação ao centroide da placa, então não é mais em relação à superfície, só o centroide da placa, dividido pela área da placa e pela sua posição Y barra, que é a posição do seu CG. Bem aprofundado aqui no final. Este final sim, tá? Mas a gente vai ver questões para fixar tanto o conteúdo básico, que eu preciso que você aprenda, quanto esse tópico final de força ali, de empuxo, forças de pressão aí, gerada pela pressão nas comportas. Beleza? Bora para frente.